Muito obrigada pelas suas palavras. Agora, de uma forma mais formal, quero cumprimentar, dar-vos os bons dias a todos aí no Brasil, boa tarde para Portugal. Quero também começar por agradecer a oportunidade de participar neste prestigiado evento internacional que vai já na terceira edição, dinamizado pelo programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Humanidades da Universidade Federal do Amazonas. Nesta comunicação, quero propor-vos um olhar para os espaços da matética na formação de professores na Universidade da Madeira, em concreto, a partir da análise às práticas emergentes da unidade curricular de prática pedagógica 1, que é uma unidade curricular que integra o plano de estudos do nosso mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Esta análise que vos trago resulta de uma investigação nesta área de interesse pelos ambientes emergentes da prática pedagógica dos futuros professores enquanto docente desta unidade curricular e também como orientadora científica da Universidade da Madeira. O meu olhar será incidirá nos cenários de ação pedagógica dos professores em formação, ou seja, dos nossos estudantes da formação inicial de professores, em que vamos procurar trazer à discussão e destacar os processos de aprendizagem nos contextos onde decorrem as práticas pedagógicas destes estudantes da formação inicial de professores. Passando, portanto, agora à questão dos espaços da matética na formação de professores, nós sabemos que ao longo da história têm surgido várias concepções sobre o ato de ensinar e o ato de aprender, que foram determinando as práticas pedagógicas, as metodologias, o papel do professor, o papel dos alunos na sala de aula. Historicamente, o papel da escola era basicamente um papel de ensino. Portanto, a escola servia apenas para ensinar, transmitir conhecimentos, sendo o professor a pessoa responsável por essa transferência e era por isso necessário desenvolver a didática, que é precisamente a arte de ensinar. Freire denominou este modelo de transmissão de conhecimentos de educação bancária, em que ensinar significava depositar, transferir conhecimentos, transmitir valores, etc. Como reconhece Fanon, este é um modelo que está presente no paradigma fabril, na escola tradicional. E, por isso, a preocupação desta escola tradicional era precisamente com a didática, com a arte de aprender. Mas a palavra, a centralidade na didática induz ao desenvolvimento de uma prática focada apenas na instrução, na transmissão de saberes de forma sistemática, técnica, organizada. Quando no cotidiano escolar, além da didática, nos focamos na aprendizagem, toda a ação pedagógica se altera e os alunos são instigados a procurar respostas criativas e autónomas para os problemas que lhes são apresentados sem se preocuparem com o erro, pois é através do erro que se chega ao conhecimento. Ou seja, a palavra didática, voltando aqui um pouco
a análise do significado da palavra didática, ela deriva do grego e da palavra grega didatike, considerada desde sempre uma disciplina fundamental e entendida como a arte de ensinar. Ainda hoje se acredita que para se ser um bom professor é necessário conhecer profundamente a didática e fazer um bom uso dela. Todavia, o conhecimento educacional tem evoluído e nós sabemos que esta ideia de que o professor está no comando é uma ideia que tem sido particularmente questionada nos últimos tempos. E, aos poucos, vão surgindo novos olhares para o espaço pedagógico em que se atribui ao aprendiz outro estatuto. O aprendiz, portanto, a escola atual olha para o aprendiz de uma forma mais ativa, portanto, o aprendiz, o estudante tem uma participação mais ativa e mais construtivista. Papert, que foi, portanto, um dos autores que mais estudou esta perspectiva construtivista da aprendizagem, apela precisamente a esta necessidade de organizar novas situações de aprendizagem em que o aprendiz deverá ter um papel ativo, proativo, de construção do seu conhecimento. Mas nós podemos nos questionar: o que é isto de aprender? É uma arte? Como é que aprendem as crianças? Naturalmente, que todos nós já, com certeza, durante o nosso percurso profissional, colocamos a nós próprios estas questões. O que é aprender? É uma arte? Como é que as crianças aprendem? Freire diz-nos que aprender é apreender, é agarrar o conhecimento, é com o corpo e a mente, para compreender e compreender outra forma mais criativa, inovadora, objetiva, rigorosa e plena, e constitui o grande desafio do pensamento, pois aprender é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Este pensamento de Freire explica precisamente, introduz-nos uma nova abordagem acerca da aprendizagem. E essa abordagem leva-nos à compreensão do aluno como o sujeito da sua aprendizagem. O aluno é ator e autor da construção do seu conhecimento, da aquisição e sistematização dos saberes escolares, sendo este processo um processo ativo, reflexivo, dinâmico e significativo. O envolvimento do aprendiz, do estudante, impele a ação, de modo que os conteúdos escolares a serem aprendidos na escola possam proporcionar autonomia e uma prática social autêntica, criativa e participativa. É necessário, de facto, mudar estes espaços de ação pedagógica e atribuir ao aprendiz um papel mais interventivo. O ato de ensinar e o ato de aprender, tal como são concebidos pela escola, são processos indissociáveis. Portanto, tu aprendes porque eu ensino, e se não ensinar, tu não aprendes. É esta a visão da escola tradicional. Mas só a alteração de perspectivas sobre o papel da escola, sobre o papel do professor, sobre a aprendizagem e acerca do modo como o conhecimento é construído, poderá alterar a visão de escola, poderá alterar a conjuntura atual de escola.
princípios como a incerteza, a multiplicidade, a diversidade, a transdisciplinaridade, característicos do paradigma da complexidade, poderão agregar-se como verdadeiras premissas ao enquadramento de um novo olhar para a educação e para a escola. Este novo olhar para a educação e para a escola é urgente. É preciso também olhar para a relação professor-aluno, dando a este um papel mais ativo no que respeita à sua aprendizagem, uma vez que o aluno aprende quando constrói, ou seja, quando participa na construção do seu conhecimento. E por isso surge a palavra matética. Não é matemática, é matética. Ela é muitas vezes confundida com a palavra matética, muitas vezes confundida com matemática, mas são palavras distintas. A matética diz respeito à arte de aprender e foi pela primeira vez, portanto, esta palavra foi cunhada por Papert, que de uma forma bastante pertinente começou a questionar o porquê da inexistência de uma palavra para a arte de aprender. E nesse questionamento surgiu esta palavra matética. Portanto, ele questionou, e bem, porquê que existia uma palavra didática para a arte de ensinar e porquê que não existia nenhuma palavra que definia a arte de aprender. Deste modo surge, deste questionamento, surge a palavra matética. Este vocábulo matética é um vocábulo mais recente e que nos leva a um olhar diferenciado para os ambientes emergentes da prática pedagógica. Esta palavra significa, portanto, inicialmente ela designava-se de matemáticos, significava disposto a aprender, e foi evoluindo até que ficou, portanto, como matética. A matética é para a aprendizagem, o que a heurística é para a resolução de problemas. Papert foi a pessoa que falou pela primeira vez em matética, falou pela primeira vez na necessidade de olhar também para os processos de aprendizagem e não se ficar e não ficarmos unicamente e exclusivamente agarrados aos processos de ensino. Ele queixava-se de que a escola dava mais importância ao conhecimento sobre os números e a gramática do que ao conhecimento sobre a aprendizagem. Papert constata que não é por usar a regra que se resolve o problema, mas sim pensar sobre o problema promove a aprendizagem. Ele traz-nos exatamente esta nova abordagem mais explícita sobre as questões relacionadas com os processos de aprendizagem. E Papert refere qualquer tipo de brincar com os problemas melhorará as competências subjacentes à sua solução. E deste modo, Papert define alguns princípios matéticos essenciais. Ele considera que, para que a aprendizagem ocorra com alguma sustentabilidade e que flua com naturalidade nos espaços pedagógicos da escola, é preciso dar-se tempo, é preciso falar, é preciso construir conexões. A questão do dar-se tempo é uma questão muito importante na escola, porque o que nós verificamos, e eu sou orientadora de estágios e acompanho os nossos estudantes da formação inicial de professores
nas suas práticas que promovem em contextos profissionais, portanto, nas escolas da região autónoma da Madeira, o que se verifica muitas vezes é que não há tempo para brincar. As matérias, os conhecimentos são trabalhados, são abordados sempre a correr, porque há um currículo para cumprir e não se dá o tempo que a criança precisa para acomodar tanta informação, tanto conhecimento. É preciso, e Papert recomenda-nos exatamente este grande princípio matético, que é o dar tempo. É preciso dar tempo. Outro regra, outro princípio é o falar, o partilhar, dar espaço para a partilha das experiências de aprendizagem, porque lá está, a boa discussão promove a aprendizagem. Quando nós discutimos sobre conceitos, quando nós emitimos a nossa opinião, quando nós refletimos sobre os diferentes acontecimentos e os diferentes conteúdos do próprio currículo, a aprendizagem flui, ela acontece com muita naturalidade. O terceiro princípio é construir conexões. E Papert dizia exatamente isso, de uma forma bastante pragmática. Ele dizia: procurem conexões. É um conselho matético esta questão. Porque para aprender, portanto, a aprendizagem consiste em estabelecer conexões entre o que nós já temos inculcado na nossa mente e o que queremos aprender. Portanto, é preciso construir conexões. E este é outro dos princípios matéticos essenciais de que Papert nos fala. Portanto, estes espaços da matética na escola do século XXI são de facto espaços muito presos, infelizmente, a um modelo instrucionista, a um modelo tradicional, a um modelo que não, portanto, atende ao papel importantíssimo que o aluno pode assumir no processo de aprendizagem. Fino diz-nos de uma forma bastante clara que muitas vezes o que acontece na escola, portanto, a escola acaba por promover atividades separadas do contexto, que não têm nada a ver com, portanto, a realidade dos contextos, e a criança acaba por aprender coisas sem perceber o sentido do que está a aprender, sem compreender a utilidade que aquele conhecimento terá na sua vida, tem na sua vida presente e terá na sua vida futura. E ele Fino diz-nos exatamente isto, de forma bastante sistemática. A escola promove atividades separadas do contexto no qual a aprendizagem decorre, dando origem ao que Fino chama de conflito crónico entre a atividade autêntica e a atividade escolar. Este autor refere que a atividade escolar, infelizmente, muitas vezes, ela não é verdadeiramente autêntica. E há, na verdade, uma grande dificuldade e é notório este desfazamento entre o contexto social e o contexto escolar, em que se encontra uma grande distância precisamente entre a atividade autêntica e a atividade escolar. Outros autores, Levi e Wenger, dizem-nos que aprender é uma parte integrante da prática social diária e decorre do mundo real,
que não pode ser desligado para se prosseguir com a aprendizagem. Nós não podemos, portanto, nos desligar do mundo para aprender. Não, é importante que a aprendizagem esteja, portanto, integrada nesta prática social diária. Estes autores falam neste conceito de atividade autêntica, que Fanon também fala, como sendo uma prática habitual de pessoas comuns no interior de uma cultura e que emerge de situações reais. Para eles, para estes autores, Levi e Wenger, de facto a aprendizagem é uma prática social e, no entanto, não é isso que se verifica muitas vezes no espaço escolar, em que há claramente uma separação entre o conhecer e o fazer, e o conhecimento surge descontextualizado, independente das situações onde é usado. E por isso é que a metáfora de aprender construindo o próprio conhecimento nos leva a esta nova palavra construcionismo, que foi também cunhada por Papert, que é portanto, o autor responsável pela palavra, pelo surgimento da palavra matética e por esta definição enquanto arte de aprender. Portanto, a metáfora de aprender construindo o próprio conhecimento vai assumindo um grande poder retórico em oposição à imagem do conhecimento transmitido pelo professor aos alunos. O conceito de construcionismo é um conceito que amplia o conceito de construtivismo, em que os modelos construtivistas da psicologia do desenvolvimento viam o sujeito como um ativo construtor de conhecimento. E em termos educacionais, este modelo contraria a ideia do estudante como tábua rasa e o professor como a autoridade máxima que leva o estudante a aprender, vertendo-lhe o conhecimento. Lá está a educação bancária de que Freire nos fala. O construtivismo traz novos olhares e traz um apelo aos professores para imprimirem na sua prática diária mais atividade e envolvendo e promovendo o envolvimento dos estudantes, de modo a facilitar as experiências nos contextos, experiências significativas para os estudantes, experiências com significado, para que, deste modo, a aprendizagem seja uma coisa prazerosa, uma situação de prazer. A atitude construcionista no ensino não é em absoluto dispensável por ser minimalista. A meta é sempre ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino. Ou seja, o construcionismo assenta no pressuposto de que as crianças farão melhor quando descobrem por si mesmas o conhecimento que precisam. O tipo de conhecimento que as crianças mais precisam é o que as vai ajudar a desenvolver o conhecimento, a aprendizagem, enfim, e desenvolver a matética. Trago-vos aqui também uma imagem, portanto, que nesta parte inicial, um gráfico onde se verifica que realmente a aprendizagem dispara quando as crianças estão no recreio. Frato questiona, mas o que é que eles fazem das 10h30 às 11
que a aprendizagem, os processos de aprendizagem disparam. E a resposta é simples, é a hora do recreio. E por isso, se as crianças realmente desejam aprender algo e têm a oportunidade de aprender com o uso, elas fazem o mesmo quando o ensino é fraco. Isto segundo Papert. Portanto, esta representação de Frato acerca da evolução diária da aprendizagem e onde se vê esta curva que atinge valores mais elevados na hora do recreio, diz muito acerca dos ambientes de aprendizagem que, infelizmente, portanto, ainda marcam presença nas nossas escolas. Ou seja, é consensual que perante o envolvimento nas aprendizagens haverá naturalmente construção de conhecimento com ou sem a escola, com ou sem o currículo, portanto, a segregação por faixa etária, enfim, toda essa orgânica, toda essa forma de organizar, de organização adotada pela escola, pode ser revista, atendendo a este novo olhar, a esta nova abordagem portanto, para a aprendizagem. A construção do conhecimento tem como pressupostos a exigência de uma aprendizagem situada. É importante que ela seja situada, isto é, que ela seja esteja profundamente integrada no contexto em que decorre. Portanto, corroborando-se deste modo a premissa de que as aprendizagens são mais significativas quando os alunos desenvolvem tarefas autênticas, quando há negociação do conhecimento, quando as aprendizagens ocorrem nesta partilha, nesta interação social. Não quando o professor se limita a debitar conteúdos, se limita a transmitir conhecimento. Ela, de facto, a aprendizagem ocorre de uma forma, e há imensas evidências, portanto, eu própria tenho feito alguns estudos acerca disso, porque esta também é de facto uma área de interesse, o estudo destes ambientes emergentes de aprendizagem, e de facto é necessário que qualquer processo de aprendizagem seja uma aprendizagem situada, que tenha significado para quem aprende. Por isso mesmo é que a transferência do controle do processo de ensino do professor para o aluno vai trazer alterações ao papel do professor. Traz obrigatoriamente alterações. Papert vem afirmando que deverá consistir, portanto, o professor deverá saturar o ambiente de aprendizagem com o que ele chama de nutrientes cognitivos, a partir dos quais os alunos irão construir o seu conhecimento. Portanto, neste sentido, deverão ser proporcionadas às crianças as tais ferramentas diversificadas que lhes permitam uma exploração completa dos tais nutrientes cognitivos de que nos fala Papert. Em síntese, porque não também socorrermos-nos da tecnologia, dos computadores. Portanto, o computador também pode ser utilizado nos espaços de intervenção pedagógica como um catalisador para a mudança deste paradigma mais tradicional. Portanto, é necessário construirmos nos espaços de ação pedagógica um novo paradigma que promove a aprendizagem ao invés de promover o ensino e que transfere o controle do processo de aprendizagem para as mãos de quem aprende, para as mãos do aprendiz, e que auxilia o professor a entender que a educação não é somente transferência de conhecimento, mas sim
trata-se de um processo de construção de conhecimento pelo próprio aluno, como produto do seu desenvolvimento intelectual. Ou seja, o professor ganha aqui um novo estatuto, um novo atributo. O professor passa a ser o mediador e o aluno o construtor. Portanto, este novo olhar traz novos papéis a estas duas grandes personagens dos espaços pedagógicos, o professor enquanto mediador e o aluno enquanto construtor. Nesses ambientes de co-construção das aprendizagens entre professores e alunos, essa aprendizagem é uma aprendizagem mais sólida, mais rica, mais consistente. Ou seja, o professor, o que se pede ao professor é que enfatize o aprender a aprender e que proporcione aos seus alunos a construção do seu conhecimento. E a sociedade de informação, da era digital, pede precisamente isso aos professores, pede uma nova postura em que se deverá enfatizar o aprender a aprender, proporcionando aos alunos, aos estudantes, a construção do seu conhecimento. E neste novo cenário, espera-se do professor um papel também mais crítico e mais interventivo, sendo esta uma visão contrária à perspectiva tradicional no ensino formal, que considerava que havia uma profunda separação entre o aluno, sujeito que aprende, e o professor, sujeito que ensina. Ou seja, assiste-se a uma redefinição dos papéis do professor e do aluno, sendo que este se assume como um aprendente autónomo e responsável, libertando-se do poder centralizado no professor. Os novos papéis do professor e do aluno misturam-se e identificam-se ao adquirirem uma responsabilidade conjunta. Portanto, o próprio ambiente de sala de aula transforma-se. O que nós assistimos nestes ambientes são, portanto, muita alegria, muita descontração, muita fluidez nos processos de aprendizagem, e são estes espaços que nós devemos promover enquanto professores, e lá está, nós também aqui na universidade, que temos a responsabilidade da formação dos nossos estudantes, que serão futuros professores, temos a responsabilidade de lhes passar esta mensagem e esta necessidade de transformação destes espaços, destes ambientes de aprendizagem. Portanto, esta perspectiva e esta visão assenta também na visão de Vygotsky, que já no início do século XX dizia precisamente isso: o professor deverá centrar-se na promoção do desenvolvimento cognitivo dos alunos, sendo esta situação possível apenas se ocorrer uma interferência positiva na zona de desenvolvimento proximal, promovendo-se deste modo uma aprendizagem interativa. Portanto, já Vygotsky, há mais de 100 anos atrás, falava nesta necessidade de se contribuir para o processo de construção do conhecimento do aluno, dando-lhe espaço de manobra, dando-lhe possibilidade de construir autonomamente as suas aprendizagens. Aprendizagens essas que deverão ser significativas e contextualizadas. E, portanto, os novos desafios que hoje se colocam à educação apontam para a transformação dos conhecedores em aprendentes e que sejam eles capazes de adaptar as suas atividades aos novos desafios que se colocam no dia a dia.
Na linha do que temos vindo a falar, os alunos, portanto, tornam-se construtores do seu próprio conhecimento e constroem, por isso, significados para os fenómenos que ocorrem no dia a dia. Deste modo, compete aos alunos encontrarem as soluções para os problemas. E aqui surge a perspectiva de desenvolvimento da capacidade de pesquisa, de descoberta, de procura, e isso é possível, esta alteração das metodologias, das práticas pedagógicas, é possível desde muito cedo. Eu acompanho estágios, portanto, tenho alunas a fazer estágio com crianças de 3 anos e estas práticas são implementadas desde cedo e são, portanto, muito, são práticas de sucesso e verifica-se que, de facto, as crianças que têm a possibilidade de crescer e aprender neste tipo de ambiente consegue ir mais além no desenvolvimento das suas competências tão necessárias, portanto, ao futuro, ao século XXI. Portanto, o lugar da inovação pedagógica, a inovação pedagógica é uma prioridade. É surpreendente verificar que ainda há uma certa, portanto, uma certa negação de como a inovação pedagógica pode transformar os sistemas educativos. Isto porque em pleno século XXI ainda vigoram nas nossas escolas práticas pedagógicas tradicionais completamente desadequadas a um mundo que está em acelerada transformação. A inovação pedagógica, precisamente porque questiona a cultura escolar, a cultura tradicional, traz novas abordagens, projeta novos cenários e promove a ruptura de natureza cultural e a abertura para a emergência de novas culturas que naturalmente irão provocar alguma estranheza aos mais tradicionalistas. O importante é reconhecermos que o caminho da inovação pedagógica é um caminho árduo, de trabalho árduo, e não é um caminho de consensos, mas sim um caminho feito por muitos saltos premeditados e absolutamente assumidos, muitas vezes em direção ao inesperado. Isto citando Finho, num dos seus livros, ele fala exatamente desta ideia da inovação pedagógica. Porque a inovação pedagógica, tal como diz Finho, implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essas mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às práticas pedagógicas tradicionais. Só há inovação pedagógica quando existe a ruptura com o velho paradigma fabril, no sentido que Kuhn atribui à expressão a ruptura paradigmática. E se cria localmente, isto é, no espaço concreto ou virtual, onde se movem os professores e os alunos, verdadeiros contextos de aprendizagem que contrariem os pressupostos dominantes da escola fabril e onde se desenvolvam, como é evidente, novas culturas escolares, onde os alunos assumem um novo papel e os professores também. Tenho aqui um pequeno vídeo que nos traz exatamente uma ideia sobre os novos espaços de aprendizagem. A nivel europeo estamos muy bien considerados. Ahora representa que los que tienen que buscar las escuelas tienen que buscar su sistema para recuperar un poco el nivel. Los alumnos desmotivados,
las clases muy costosas, resultados académicos que por mucho que repitas las actividades no acaban de mejorar. Coger el libro y leer lo que hay y comentar. Lo puedo hacer ahora como hace 20 años. A los profesores no ha hecho falta convencerles, porque ya era un grupo de profesores que pedía un cambio inminente. Es un modelo educativo que intenta poner en el centro al alumno, es decir, que él sea el protagonista del aprendizaje. Este proyecto lleva unos 7 o 8 años preparándose. Hay un proceso largo de participación de padres, de alumnos, de familias, preguntándonos qué esperan del colegio. Se ha ido definiendo qué es lo que querían y ahora estamos en el cómo. No es que no haya exámenes, es que no hay el sistema de evaluación antiguo, los horarios, las materias, todo esto se ha flexibilizado. Y no es que no haya libros, es que no siempre el material sale de los libros, así que hay libros, pero también hay páginas web, también hay proyectos creados por los profesores. El mundo es un aula. Normalmente trabajamos en grupos de 4 o 5 y claro, tú das tu opinión dentro del grupo, pero luego sale una opinión grupal. ¿Alguien quiere comentarlo, compartirlo con los compañeros? Blanca, perfecto. Yo me he puesto un 4 porque lo hemos hecho muy bien y al final hemos podido salir al 4. Te tienes que preocupar que todo el grupo vaya bien, no solo te tienes que preocupar por ti, sino que para que todo el grupo vaya bien, tú te tienes que esforzar más. Vale, muy bien. Vamos a hacer hoy la presentación del día. Antes estabas en tu clase, encerrado, hacías la programación que tenías que hacer. Ahora somos un equipo de profesores y estamos siempre 2 o 3 profesores dentro del aula. No es como antes, que era una asignatura, que estás 1 hora. En cada proyecto se trabajan unas 3 asignaturas. Hay algunos que el centro es naturales o la prehistoria y alrededor se trabajan todas las demás áreas. El aprendizaje por descubrimiento guiado, basado en los proyectos, hace al alumno mucho más autónomo en su aprendizaje y conecta su aprendizaje, lo vincula al mundo real. Van más libres, no van tan dictados, se les está todo el rato preguntando hacia dónde quieren ir. Ahora vamos pensando, escribimos todo aquello que nos habíamos propuesto de cambio, lo hemos conseguido durante estas semanas de Cuaresma. Antes había la asignatura de religión, que eran 2 horas a la semana, y ahora hay proyectos. Cada trimestre hay un proyecto que tiene sus horas dedicado, pues el último era Mira con los ojos de Jesús. A mí me gusta cómo hacen las clases, lo prefiero las que hacemos nosotros, porque hay mucha gente que no se queda bien trabajando en el grupo. Yo creo que también tienen un poco de envidia, porque a ellos no les ha tocado de tener este privilegio. Si ahora me preguntas una cosa que he estudiado hace 2 años, lo más probable es que no te lo pueda contestar. Entonces, ahora se te queda más en la cabeza. Los padres ven que el niño se levanta con ganas para ir al colegio. Hemos preguntado algunas veces a los niños, ¿vamos a volver como el año pasado? No. Ni uno quería volver. Ni uno. Estes novos ambientes de aprendizagem, portanto, são ambientes onde a partilha, onde a metodologia que predomina é claramente a metodologia de trabalho de projeto, em que são os próprios alunos que se organizam, trabalham aos pares, em pequenos grupos e procuram consolidar as suas aprendizagens. E nós, conscientes destas abordagens e da necessidade de transformação destes ambientes emergentes, fomos precisamente
olhamos para a nossa formação inicial de professores na Universidade da Madeira. A formação de professores é, segundo Nova, um momento-chave da socialização e da configuração profissional. Portanto, os nossos estudantes, sobretudo os estudantes do mestrado, logo no início do seu mestrado, eles vão portanto, ao longo do mestrado, os nossos estudantes têm 3 práticas pedagógicas e eu estudei os estudantes da prática pedagógica 1. E a prática pedagógica 1 tem como objetivo, precisamente, proporcionar aos educadores em estágio a integração das aprendizagens feitas nas diversas componentes curriculares do curso, assim como a oportunidade de as transformar em saberes profissionais, orientadores e alicerces da sua ação pedagógica. Portanto, os estudantes da formação inicial, onde é que aprendem a ser professores? É nas práticas pedagógicas que desenvolvem ao longo do seu curso. E eu fui estudar esses estudantes da prática pedagógica 1. A metodologia, a perspectiva metodológica portanto, da prática pedagógica assenta na investigação-ação, como reconhecimento da valorização da investigação associada à prática, cuja ênfase concretiza o binómio professor-investigador e reforça a formação do profissional reflexivo. Portanto, a ação pedagógica desenvolvida durante o estágio pelos nossos estudantes assenta nesta perspectiva da investigação-ação. Claro que os nossos estudantes são também orientados no sentido de criarem novos ambientes de aprendizagem mais construcionistas, em que se procura atribuir, portanto, ao aluno um papel mais interativo. Ambientes emergentes, a visão dos futuros professores. Portanto, quando questionei que ambientes emergentes eles encontraram nos espaços pedagógicos da sua ação e que ambientes é que consideram ser mais relevantes, uma das estudantes disse: o espaço pedagógico deve ser organizado para a criança de modo a que esta se sinta confortável, acolhida e que reconheça que aquele espaço lhe pertence. Os materiais devem estar ao alcance das mesmas para que possam utilizar com frequência e facilidade. A organização deverá, se possível, ser negociada com a criança. Outra estudante referiu: a reorganização do espaço pedagógico reflete as intenções educativas, pelo que os contextos devem ser adequados para promover aprendizagens significativas. Penso que uma forma de se familiarizarem com o espaço é participarem no seu processo de organização. Ainda outra opinião, torna-se necessário organizar o espaço de forma simples, permitindo a fácil circulação das crianças pela sala e mantendo os materiais ao nível das crianças para que as mesmas possam participar na organização dos espaços. Em termos de autonomia proporcionada aos alunos, uma das estudantes referiu: tenho tentado dar ao máximo voz às crianças. Um exemplo prático foi a escolha de jogos para o exterior. Além disso, tento sempre saber o que é que as crianças pensam e acham sobre um determinado tema ou atividade. E ainda uma outra opinião: verifico que as crianças não participam ativamente no planeamento das atividades, nem tomam decisões concretas. O que ocorre é que a educadora tem temas pré-estabelecidos, com atividades previamente planeadas. Portanto, lá está aqui uma das estudantes a constatar a realidade vivida no seu estágio, na sua prática pedagógica. A presença do professor como agente metacognitivo.
uma das estudantes referiu, o professor deve ser um mediador, um guia, um orientador, e as crianças têm acesso a novas tecnologias e aprendem imensa coisa fora da escola. Por isso é necessário quebrar esta tendência do professor debitar a matéria e o seu conhecimento e a criança absorvê-lo. Ao invés disso, devemos acompanhar a criança. No entanto, por mais que queremos fazer tudo isto nas nossas práticas, acabamos por ficar um pouco condicionadas. O ideal será tentar deixar sempre a nossa marca de uma forma ou de outra, apresentando sempre possíveis alternativas. E ainda uma outra opinião. O processo de aprendizagem é maioritariamente controlado pela educadora. Como tal, a minha intervenção prática fica um pouco condicionada nesse aspecto, apesar de eu tentar incentivar as crianças a gerirem os contextos de aprendizagem e a superarem as suas dificuldades, apoiando-as quando as mesmas necessitam. Portanto, aqui podemos constatar que, de facto, há algumas estudantes que verbalizam a existência de contextos de intervenção pedagógica mais plasmados no paradigma tradicional. Uma outra estudante dizia exatamente isto. O que observo no meu contexto de estágio é que quando a criança desenvolve a sua aprendizagem em cooperação, aprende muito melhor e desenvolve competências sociais. Os processos de comunicação foram também, portanto, apontados por outra estudante que referiu que é necessário enfatizar o diálogo, dado que consiste numa relação horizontal e não vertical entre as pessoas implicadas e entre as pessoas em relação. É importante que nos mantenhamos ao nível das crianças, no sentido em que reconhecemos a utilidade da troca de saberes, experiências e opiniões entre os membros envolvidos. Quais são os obstáculos à inovação? Uma das estudantes referiu, um entrave acaba por ser o plano mensal de atividades e o plano anual. Lá está, as atividades emergentes do currículo a atrapalhar, portanto, a não facilitar a fluidez das aprendizagens. E ela referia exatamente isso, uma vez que a maioria dos educadores segue-o à risca. Na minha opinião, ficamos um pouco limitadas, pois queremos fazer coisas diferentes e muitas vezes não podemos. É necessário mudar esta tendência, mas para tal, uma vez que estamos em estágio, é preciso haver muita comunicação e uma certa vontade para tal acontecer. E ainda uma outra estudante, a adoção de um modelo diretivo por parte da educadora cooperante e a dificuldade em gerir o tempo em função das várias tarefas necessárias para as várias cadeiras do curso são claramente um obstáculo à inovação. Quais são os aspectos positivos, segundo os estudantes? Aprender com a prática, o apoio da educadora a quando da escolha das minhas atividades, a liberdade que ela me dá, as relações de afeto e amizades que são criadas ao longo da prática pedagógica. Há uma outra estudante que referiu que o facto da educadora cooperante ter vários anos de experiência foi uma mais-valia, pois ela acabou por ser indispensável para a melhoria das práticas e para o desenvolvimento de competências para a estudante. Estou mesmo a terminar, mas não posso concluir sem deixar aqui uma mensagem de Rubem Alves, em que o autor diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, o que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros o voar, ensinar o voo, isso é, elas não podem fazer
porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E, deste modo, termino a minha apresentação. Obrigada pela vossa atenção. Espero não vos ter amassado muito com a parte inicial de enquadramento teórico. Bom dia a todos, né? Boa tarde, ou melhor. Professora Gorete, essa apresentação foi excelente, né? Inclusive, ela ajuda muito a compreender, né, o fenômeno que eu estou estudando, na verdade. Então, é um conceito importante que não tive acesso a esse conceito, mas ele complementa muito o meu objeto de estudo, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu falo um pouco sobre a questão dos hábitos de estudo e da autonomia no ensino superior, né? Então, eu acredito que uma prática, digamos assim, não matética, né, ao longo de toda a formação básica do indivíduo, eu acredito que isso interfere também, né, professora, na questão da construção da autonomia para a aprendizagem, né? Então, o professor, como foi um dos relatos, como agente metacognitivo, quando isso falha na educação básica, eu acredito que a construção da autonomia para o ensino superior também fica prejudicada. Eu vejo que, na pesquisa, muitos relatos falam sobre isso, sobre a dificuldade de gestão da atenção, sobre dificuldade de disciplina, de automotivação, de autorregulação. Eu acredito que já é um efeito, né, dessa prática docente, digamos assim, não matética no ensino básico, que é muito, digamos assim, há muito controle, né? E quando você entra na universidade, que é um ambiente menos baseado nesses controles externos, né, do que o ensino básico, porque lá o indivíduo acaba sendo, digamos, ensinado assim, o que ele deve aprender, quais são os objetivos, né, onde ele deve chegar, o que ele deve fazer, qual é o assunto que ele deve estudar. Então, são tantos controles que, quando ele chega no ensino superior, ele chega sem o desenvolvimento dessas competências, dessas autonomias para os hábitos de estudo, que é o que eu estou observando no meu trabalho, né? Então, eles relatam muito isso, né? Inclusive, na minha pesquisa tem uma parte em que eles falam sobre a sua experiência de autoestudo na pandemia, né? Muitos tiveram dificuldade porque não sabiam como planejar os estudos, como fazer a gestão da atenção, né? Nos momentos de estudo, mexendo no celular e tal. Então, a gente percebe que, de acordo com os relatos da minha pesquisa, faltou essa autonomia. Então, imagina você vem sendo talhado ao longo da educação básica toda, numa prática não matética, sem o desenvolvimento da autonomia, quando chega lá, no ensino superior, em que você precisa de autonomia, de disciplina, de automotivação, de autorregulação e de criatividade, ele já foi desarmado disso no processo do ensino básico, né? Então, eu acho que casa muito, muito bem, né? Excelente assunto, professor. Vou me aprofundar mais nesse tema e vai contribuir muito com o meu trabalho, né? Muito obrigado aí pela apresentação, né? Eu acho que isso aí foi bem inovador mesmo, como que é a proposta, né? A gente tem esse problema, sim, do professor como um agente metacognitivo, né? Como favorecedor do processo de estudo-aprendizagem, né? Então, obrigado pela apresentação. E é isso, professor. Obrigada pelos seus comentários, Gerson. É mesmo isso. Nós, enquanto professores, sobretudo nós que estamos no ensino superior, a formar futuros professores, temos uma dupla responsabilidade. Muitas vezes, eu, por exemplo, na licenciatura em Educação Básica, que é uma licenciatura que nós temos aqui na Universidade da Madeira, há uma unidade curricular que é lecionada por mim que se chama Tecnologia e Inovação na Educação, em que eu convido os estudantes a pôr em prática este conceito matético, em que eles são, de facto, os mentores do conhecimento, eles próprios é que fazem a sua pesquisa. Eles são, no primeiro dia de aulas, eu digo-lhes logo, não esperem de mim uma professora transmissiva, que vem para cá transmitir conhecimentos. Eles dizem mesmo, professora, eu tenho 20 anos, 18 anos, 19 anos, e até agora a minha experiência escolar
é uma experiência de estar sentada a ouvir como é isso, eu agora vou ter que participar, eu agora vou ter que construir ferramentas, artefactos, causa, portanto, esta alteração de práticas causa alguma estranheza. E, de facto, nós, enquanto professores do ensino superior, temos uma responsabilidade acrescida, porque compete-nos a nós transmitir a estes estudantes, que serão os professores do futuro, que é possível mudar, portanto, as práticas que perduram ainda, as práticas tradicionais e que estão demasiadamente enraizadas nas nossas escolas e que é possível fazer diferente. Eles depois, quando vão para a prática pedagógica, claro, sempre orientados por nós e sustentados do ponto de vista teórico, eles ganham coragem, ganham confiança e eles próprios conseguem promover estes ambientes matéticos, de verdadeira matética, em que desde muito cedo são as próprias crianças que vão, portanto, pesquisando, vão procurando aprofundar os seus conhecimentos das mais variadas formas. Isso é de facto uma mensagem que nós, e uma responsabilidade que nós temos enquanto instituição formadora dos nossos jovens que estão na formação inicial e que serão futuros professores. É essa a nossa missão, é esse também o nosso contributo para a transformação da escola. É porque a escola, tal como está, continua muito presa portanto, a uma abordagem ultrapassadíssima, uma abordagem tradicional e que não serve, portanto, não serve ao mundo do século XXI e que não promove, essa escola tradicional não promove as competências que os nossos estudantes precisam para enfrentar o futuro lá fora, quando, uma vez adultos, quando atingem a idade adulta. Obrigada. Terei muito gosto. Terei muito gosto, Gerson. Pode passar o meu e-mail para o Gerson e nos comunicamos. Posso partilhar até alguns documentos com o Gerson, ajudá-lo nesta fase. Exatamente. Nós somos uma região europeia ultraperiférica, portanto, estamos muito afastados dos grandes centros. Portanto, há aqui muitas particularidades que nos unem. Matética. Ok, obrigada. Elizabeth vai dar por encerramento dessa formação. Isso mesmo, professora. Está me ouvindo? Está saindo a voz? Está ouvindo? Estão ouvindo? Estou ouvindo. Somente para complementar a fala da professora Sueli, né, em termos dos agradecimentos, ficamos muito honrados com a sua participação, né, e pretendemos, né, manter esses laços perpetuamente, para sempre, né, entre nossas instituições, né, entre nossos discentes, nossos alunos e os pesquisadores. Vamos tentar manter essa relação, né, professora, e aprofundá-la cada vez mais. Ficamos muito felizes mesmo com a sua participação, tá bem? A gente agradece muito. O nosso evento foi bastante abrilhantado com a participação dos nossos colegas daí da Universidade da Madeira. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Esperamos nos ver em breve, em outras oportunidades. Obrigada, muitos parabéns pela excelência da organização e pelo vosso. Obrigada. Obrigada.